Queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade maravilhosa, augusta, soberana, único e verdadeiro Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu uma tão grande salvação por seu sangue e também nos concedeu o dom do Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. Então nós temos confiança que o Espírito Santo há de nos abençoar nesse instante de pregação, de exposição da palavra de Deus, para que possamos compreender as verdades espirituais contidas nas Escrituras. Só o Espírito Santo pode abrir nosso entendimento e nos revelar estas verdades. Nós vamos então abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. Nós estamos no capítulo 2, estamos fazendo uma exposição sequenciada. Estamos no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que Deus aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos ajude aqui a compreendermos estas verdades tão santas. Nosso Deus e nosso Pai, humildemente buscamos a tua face. Já confessamos aqui nossos pecados. Já dissemos ao Senhor que somos indignos, pecadores, e que não merecemos que tu nos abençoes. Não merecemos, ó Deus, nada, senão juízo por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor quis ter compaixão de nós, revelando-nos o teu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. Te damos graças por seu sangue remidor, que nos purifica de todo pecado e que nos abre o acesso para a tua presença. É por isso que podemos falar contigo e ter certeza de que o Senhor nos ouve, porque é por meio de Jesus Cristo que tu nos recebes. Sem Ele não temos acesso à tua presença. Ele é o único mediador entre o Senhor e os homens. Então, por meio de Jesus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, é que nós temos a confiança de que o Senhor nos recebe, de que o Senhor ouve a nossa oração. E o que queremos pedir, Senhor, é que o Senhor tenha piedade de nós e queira nos abençoar nesta hora em que vamos ouvir a pregação da tua santa e bendita palavra. Que o teu Espírito Santo possa operar aquela manifestação gloriosa de poder, de modo que nós possamos entender a palavra e ela possa fazer o seu trabalho poderoso, transformador na nossa vida. Oramos assim, rogando a tua misericórdia e graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui o que significa Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Então nós vimos que há três tipos de morte. Tem a morte que é a morte espiritual. Porque quando Adão e Eva comeram do fruto, eles não caíram para trás mortos. Porque o Senhor tinha dito, se comeres, certamente morrereis. Eles comeram, mas não caíram para trás mortos. Mas morreram espiritualmente.
houve uma interrupção na comunhão com Deus. Daquela hora e daquele momento, eles foram destituídos da glória de Deus. E perderam aquela comunhão. E morreram espiritualmente. Foram expulsos do paraíso. Então, isso acontece com todos os que são filhos de Adão. Todos nós que nascemos nesta condição, herdamos o pecado de Adão e suas consequências. Então os homens estão mortos espiritualmente, porque são filhos de Adão, e em Adão pecamos contra Deus. Morremos espiritualmente. Mas tem a morte física, que a partir daquele momento que eles comeram do fruto, eles começaram a envelhecer até a morte. Então, eles começaram a morrer cada minuto, cada segundo. Foram morrendo. Então é a morte física, o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E ao homem está ordenado morrer. Morrer uma só vez. Depois disto, o juízo. Então, tem a terceiro tipo de morte, que é chamado de segunda morte, que é a morte eterna. Essa aqui é a pior de todas, porque as pessoas, quando partem daqui para a eternidade, elas, então, por causa do pecado, vão ser lançadas no inferno, num lugar horrível, terrível, de tormentos. As suas almas vão para lá e ficam lá atormentadas. E então vão ressuscitar no último dia, receber um corpo de horror, que a Bíblia diz, chama assim, e vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, eternamente mortos, atormentados no inferno. Então nós já falamos sobre isso, falamos que as pessoas estão aí no mundo como zumbis, vivos, porém mortos, né? E que precisam de vida que só Jesus pode dar. Jesus disse certa vez: não quereis vir após mim para terdes vida? Então, as pessoas estão mortas e precisam de vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as pessoas precisam de Cristo para ter vida. E quando, pela graça de Deus, reconhecem os seus pecados e buscam a Deus, buscam a Cristo, então Ele dá vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O verso 2 diz: nos quais andastes outrora. E nós então vimos o que significa este andar, que é andando continuamente em pecado. É uma situação terrível. Esta é a situação dos homens. Eles estão andando em pecado, segundo o curso deste mundo e sob a liderança de Satanás. É sobre isso que queremos falar agora. Esse nos quais andastes outrora. Queremos nos aprofundar mais nesse entendimento do que significa caminhar em iniquidade, caminhar cometendo pecado, e como isso é terrível. Por que essas pessoas estão caminhando em iniquidade? Caminhando, cometendo pecados. Bem, se elas estão mortas, então elas não têm capacidade nem condições de mudar esse curso. Elas estão escravizadas e dominadas por um princípio que é chamado um princípio de morte. É um princípio de vida que é chamado princípio de morte. Porque eles estão enfeitiçados
dominados por este princípio de vida pecaminosa. É isso que norteia essas pessoas. Isso está lá dentro e domina o coração. Às vezes as pessoas podem disfarçar. Então, e a gente acha pessoas tão boas, não é? Puxa, mas aquela pessoa é tão boa. Alguns dizem, só falta ser crente. É tão boa. Não é assim que a gente fala? Quer dizer, porque esse princípio de pecaminosidade está oculto, está escondido, está lá no coração e nem sempre aparece. Tem pessoa dentro da igreja aqui que, na verdade, ainda não nasceu de novo, ainda não foi vivificado de fato, e que está com esse princípio pecaminoso no coração e que ainda precisa de uma ação poderosa de Deus. O salmista nos ensina a fazer uma oração importante. O Salmo 139, que é um salmo precioso. Salmo 139, no versículo 23, o salmista, ele faz essa oração e nos ensina a fazer essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está vendo que oração maravilhosa? Vou repetir. Sonda-me, ó Deus. Olha, veja que oração. Você está orando dizendo, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque, meus irmãos, nós precisamos fazer essa identificação da nossa vida. Será que eu tenho esse princípio e estou andando, na verdade, por esse princípio disfarçado de crente? Dentro da igreja, mas na verdade, meu coração está em outro lugar e em outras coisas. Porque veja, ninguém vive sem deleite. Esse princípio de vida é isso. Você vive para um deleite, um prazer. Qual é o seu? O do homem pecaminoso que está sem Deus, o deleite dele é o pecado. É esse o deleite dele. Pessoas podem estar até por um tempo no caminho de Deus, da igreja, no entanto, o seu deleite é o pecado. E então, quando acontece isso, Deus fará manifesto. Existe um verso que diz assim, o teu pecado te achará. E veja o que diz o Salmo 125, que nós até cantamos. Salmo 125, o verso de número 5 diz assim, quanto aos que se desviam para sondas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quer dizer, Deus vai levar estes que têm, na verdade, o seu prazer no pecado, para longe, com os malfeitores, para o seu lugar. Por isso que diz que o pecador não permanece na congregação dos justos. Uma hora, Deus vai agir e manifestar isso. Meus irmãos, Judas
Judas capítulo 11, lá aquela carta perto do Apocalipse, que é antes do Apocalipse, o último livro da Bíblia, Judas, que só tem um capítulo, Judas, verso 11 a 16, é uma palavra tão dura, falando destes que se escondem, mas que no coração tem o seu prazer no pecado, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, ágape, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. É uma radiografia desses que estão dentro da igreja. E o apóstolo Pedro confirma isso na primeira epístola, segunda epístola de Pedro, segunda epístola, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, esse princípio de vida pecaminosa está lá dentro, é disso que eles têm prazer, é isso que amam, é nisso que pensam, é isso que gostam. Então é preciso fazer este exame introspectivo, como essa oração que o salmista faz. Voltando ao nosso texto, você perceba bem que o texto diz assim: andando no curso deste mundo. Agora, o que significa essa palavra mundo aqui nesse contexto? Significa os homens do mundo e a maneira como eles vivem. É isso que significa. Na primeira epístola de João, aliás, primeira epístola não, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Verso 19.
se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja, a palavra mundo aqui não é o orbe, não são o cosmos, não, são pessoas. Pessoas que odeiam, que amam, pessoas que têm um estilo de vida contrário àquele que é proposto pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em outras palavras, diz assim, que há os princípios e leis do reino que ele veio estabelecer, que é o seu reino, o reino de Cristo, que é a igreja, e os princípios do mundo. Você percebe bem claramente esse contraste, né? As bem-aventuranças mostram bem isso. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 5, que é o capítulo das bem-aventuranças, então você vê que o Senhor diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, bem contrário do mundo. O mundo, ninguém quer saber de humilde, quer saber de galgar e ser o maioral, né? Bem-aventurados os que choram, quer dizer, aqueles que sentem arrependimento pelos seus pecados e choram os seus pecados. O mundo não quer saber de negócio de chorar de pecado. Negócio de chorar no mundo é depressão, coisas assim. Então, é bem diferente cada uma dessas bem-aventuranças, principalmente aquilo que Jesus diz assim. Por exemplo, verso 21, ouvirás o que foi dito aos antigos, não matarás. Deixa-me ver o outro que eu acho que é mais claro ainda, o contraste, é quando o Senhor Jesus, aqui o verso 38, por exemplo, esse verso 38 é melhor. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. É o contrário do mundo, não é? Dá um tapa, você oferece a face para que ele dê outro? Não, o mundo diz assim, se alguém te der um tapa, dê 2 nele, não é? Então, os homens do mundo, o estilo de vida do mundo, as leis que regem o mundo, são muito diferentes da lei de Cristo. Roubou, tirou a minha capa, eu vou atrás até ele me devolver, vou arrancar, nem que eu... Né? Não, deixa levar outra. Então, os princípios aqui são antagônicos, são contrários, são diferentes. Então, esse mundo aqui, andar no curso do mundo, é andar no estilo de vida do mundo, nas leis do mundo, conforme o mundo pensa, conforme o mundo acha. Isto é, homens, a filosofia do mundo, é isso que quer dizer. Então, andastes outrora segundo o curso deste mundo,
no original, do grego mesmo, aqui, que significa andar no tempo dos homens. A palavra curso, ela no original é aiona, ela tem este sentido como que mundo. No entanto, é andar conforme o mundo. Gálatas, por exemplo, Gálatas 1, 4. Nós vamos ter aqui a palavra aiona nesse verso. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste aiona, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, o jeito do mundo, é um mundo perverso. É como o mundo pensa, é como o mundo acha. Romanos, que nós lemos hoje, Romanos 12, veja Romanos 12, o verso 2, também é a palavra aiona. 12, 2 diz: e não vos conformeis com este aiona, século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este jeito que o mundo é, e que o mundo acha, pensa, conforme são suas leis. É o tempo em que se vive, é a maneira como se vive. 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, pois a aparência deste mundo passa. Então, a palavra mundo aqui é a forma de viver, a forma como o mundo vive, que é contrário à palavra de Deus. Então, antes do Senhor nos converter, nós andávamos no jeitão do mundo. Mas aí Ele nos vivificou. Então, os Efésios aqui, os que são os destinatários desta carta, não regenerados, andavam segundo os costumes do mundo, os princípios do mundo, as leis do mundo. Só que esses princípios nos afastam cada vez mais de Deus e nos levam para a morte. Na verdade, andar conforme o mundo é andar conforme a moral do mundo. O mundo tem a sua moral. O rapazinho começa a fazer 15 anos, 16 anos, até menos. A moral do mundo ensina o pai a levar o menino para uma zona de prostituição. Não, tem que fazer isso não, ele vai ser boiola. É assim, isso é lei. Acreditem, no mundo. Porque ele não pode ser assim. Ou então leva para barzinho, ou leva para um outro lugar espúrio. Então, esse estilo do mundo é um mundo assim, é um mundo que não vê nada na bebida, vícios, cigarro e essas coisas todas. É como os gentios andam, é isso que diz, por exemplo, mais adiante, Efésios
capítulo 4, verso 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, alheios. Eles não vão à igreja, eles não querem saber de Deus, eles não querem saber de orar, eles não querem saber de ler a Bíblia, eles são alheios à vida de Deus. Verso 18, obscurecidos de entendimento, eu estou lendo Efésios 4, 17. Isto, porém, vos digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Está vendo, irmãos? Então, isso é bom mesmo para nós, crentes, né? Porque às vezes, sem perceber, nós estamos aderindo à forma do mundo, de agir, de pensar. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, então tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que se diz certo adágio verdadeiro. O que diz certo adágio verdadeiro? O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa é a apostasia definitiva. Eu sei que existem alguns que pecaram, caíram, estão lutando contra o pecado, e a gente tem esperança de que Deus possa trazê-los de volta e firmá-los. Mas se não voltarem e ficarem lá, e gostarem, e terem prazer naquilo, então isto é apostasia. Cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada ao seu despojadouro. Devemos lembrar que andar segundo o mundo é andar segundo a religiosidade deles. Também. Atos, no capítulo 19, versículos 34 e 35, mostra como é que os efésios, como é que eles tinham a religiosidade deles. Atos 19, 34 e 35. Paulo foi pregar o evangelho lá e houve uma reação contrária terrível, um alvoroço acerca do caminho. O verso 24 diz: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, de fazer ídolo, nichos. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, o apóstolo, tem persuadido
e desencaminhado muita gente afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão de fazer ídolo cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de fúria e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este Paulo apresentar-se ao povo, mas não permitiram os discípulos que ele fizesse isso. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam que estavam reunidos. No verso 34 diz: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, esse Alexandre, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Veja, a religiosidade era idólatra, eles adoravam ídolos e tinham paixão por isso, eram tomados por isso. Algo que é condenado nas Escrituras. E Deus disse: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não adorarás, não lhes prestarás culto. E diz que Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então veja, o mandamento é tão claro: Deus detesta a idolatria, mas o mundo ama a idolatria. Nós estamos numa cidade idólatra, há ídolo por toda parte. As igrejas estão cheias de ídolos, as pessoas têm ídolos em casa, e Deus não se agrada disso. Deus tem horror à idolatria, isto é abominável para Ele. Então, os efésios andavam outrora na religião do mundo, na idolatria. E tudo que era contrário a Deus. Meus irmãos, a 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo vai falar a respeito dos dons espirituais, ele faz esse prefácio assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Veja, então, antes deles se converterem, eles eram conduzidos por ídolos mudos. E eles eram guiados por esses ídolos mudos. Mas Deus fala. Deus nos fala pela sua palavra. Ele está falando agora. Então, percebam que existe um contraste muito grande entre aqueles que pertencem ao reino de Cristo e que seguem a Cristo e que foram vivificados por Ele, salvos e transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é a igreja, que é Cristo, e os que estão lá no mundo. Eles estão guiados por um princípio de vida pecaminoso. E todo século,
tem essa atividade. Sempre, em cada século, há e haverá uma combinação de homens carnais, uma conformidade de maneira de agir, que é chamada de paixão dos homens. Veja, primeira epístola de Pedro, eu já estou concluindo, só um pouco de paciência. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, quando a pessoa está no mundo, elas andam segundo as paixões dos homens, e não segundo a vontade de Deus. É isso que é andar no curso desse mundo, é andar segundo as paixões dos homens. E veja, o texto que nós estamos analisando diz que há um condutor, um líder deste curso do mundo, um líder que imprimiu esta ideologia, vamos dizer assim, essa modus vivendi, essa filosofia de vida, e imprimiu no coração dos homens. É Satanás, porque diz assim: andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? Espírito de Satanás, com os seus milhares de demônios, que infestam o ar e influenciam na vida dos homens, para que hajam assim, para que hajam segundo as suas paixões carnais. É o inimigo, é ele, o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus, lá em Mateus, do capítulo 16, versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O espírito maligno de Satanás, que estava aí em Pedro, nessa hora, né, que Pedro, Senhor, não vá para a cruz, tal. Jesus foi duro, viu, percebeu que era Satanás que estava usando Pedro, e disse: arreda, Satanás. E ele fala aqui com Satanás. Essa palavra aqui não é para Pedro, é para Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Satanás, não é Pedro. Pois não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. É isso que Satanás é. E é isso que ele põe na cabeça dos homens. Cogitar das coisas dos homens, e não das coisas de Deus. Pelo contrário, Satanás coloca neles uma aversão às coisas de Deus. Uma aversão. Lá em Romanos capítulo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo a carne. Andar segundo a carne é andar conforme este mundo e conforme os princípios de Satanás. Ele é chamado também de princípio do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Espírito do mundo. E a gente precisa tomar cuidado para termos assim esse discernimento de não agirmos, pensarmos ou
qualquer outra coisa venhamos a fazer segundo o espírito do mundo e não segundo o Espírito de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e essa consideração sobre andar segundo o curso deste mundo seja alguma coisa que para nós que fomos alcançados pela graça de Deus não traga saudade, sabe? Que a gente tenha um discernimento claro do que significa isso e tenhamos horror disto e nunca mais venhamos a pensar em voltar atrás. Nem ter saudade destas coisas, como muitos que saíram do Egito sentiram saudade das cebolas do Egito. Saudade nenhuma. Nós agora temos um outro princípio de vida. O Espírito Santo de Deus coloca sobre nós. É o princípio de espírito e vida que o Espírito Santo coloca em nós. Então, e também não é mais aquela mente mundana e carnal. Deus mudou a nossa mente. Agora temos a mente de Cristo. Aí você diz, mas pastor, de vez em quando eu tenho uns pensamentos ruins. Eu tenho pensamentos mundanos, muitas vezes. É verdade, você será tentado e muitas vezes assaltado por esses pensamentos. Até por vontades e desejos mundanos. Mas você deve ser firme e dizer não. E fazer como o apóstolo ensina, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E orando, Senhor, repreende esse pensamento e esse desejo mundano, porque eu não sou mais de lá. Se você fizer isso, você vai ver como o Espírito Santo vai lhe socorrer. E lhe libertar completamente. E você se sentirá livre, aliviado, tendo prazer nas coisas de Deus, espirituais, e não nas coisas do mundo. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai bondoso, nós queremos dar graças, louvar o Teu nome pela Tua palavra, tão rica, tão bela, tão maravilhosa. E, Senhor, nós queremos que o poder da Tua palavra opere em nosso coração, porque ela tem poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que ela opere, Senhor, na nossa vida, de modo a que tenhamos bem nítido e claro qual o princípio de vida, qual é o deleite do nosso coração. Ah, Senhor, nós te amamos, queremos te servir, fazer a tua vontade, temos deleite em ti, nas tuas coisas. Nós queremos, ó Deus, viver de modo que agrade ao Senhor. Sabemos que vamos contrariar o mundo e que seremos perseguidos até por isso. Mas, Senhor, dá-nos paciência para sofrer tudo o que tivemos que sofrer, porque Cristo sofreu muito mais. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu. Nós venceremos com Ele. Senhor, toca no coração de cada um. A conversão está nas tuas mãos, pertence a ti. Opera, Senhor. Opera de forma gloriosa e maravilhosa, abrindo os olhos do entendimento, colocando fé no coração, amor a Cristo e desejo, Senhor, imenso de andar segundo a sua vontade e de obter a salvação que só Ele pode dar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oramos. Amém.